Uma boa noite a todos. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Helmer, sou líder espiritual do projeto Pró-Social Taboca. O projeto, como sempre eu digo, nasceu no coração de Deus e foi enraizado no coração de algumas pessoas que decidiram abençoar pessoas que anteriormente estavam à margem da sociedade, mas agora Deus tem levantado novos horizontes no coração dos membros do projeto e coisas maravilhosas têm acontecido. Os membros do projeto procuram abençoar as pessoas, independente de como elas são, o que elas passam. O objetivo é enxergar as pessoas como enxergamos a Cristo, né? E todas as quintas-feiras estamos ministrando uma palavra para o seu coração. E nessas palavras, meu desejo é que você venha realmente a sentir a presença de Deus, né? Que as palavras possam provocar mudanças em você, mudanças na sua casa, mudanças na sua família. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a sua casa seja o melhor lugar do mundo para você estar, para você permanecer. A vontade de Deus é que a sua casa seja uma central terapêutica do amor, né? A vontade de Deus é que a sua casa seja um protótipo do futuro reino de Deus, né? Lembra quando eu disse onde era o endereço do céu? Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a sua casa seja um refúgio, um porto seguro, que você veja a sua casa desta forma. E Deus tem levantado no nosso coração a necessidade de trazer orientações, claro que tudo em base da palavra do Senhor, tudo em base da Bíblia. Isso tudo para que a sua casa seja realmente tudo isso que nós temos falado a cada dia. Mas o que precisa, Paulo, para que o meu lar, para que o nosso lar seja assim, algo sobrenatural? Primeiro você precisa construir um ambiente marcado pela graça de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre graça de Deus. Graça. Vencendo o mal com atos de bondade. Vou falar muito essa frase hoje. Vencendo o mal com atos de bondade. Mas como é que você vai fazer isso? Vencendo o mal com atos de bondade, fazendo com que a graça de Deus se manifeste na sua casa, aonde você esteja, junto às pessoas que você esteja. Assim, graça, poucos falaram com tamanha beleza e glória neste assunto, poucos. E um dos poucos é o apóstolo Paulo. Paulo falou com muita maestria, com muita sabedoria, com muita revelação sobre graça. Ele escreveu em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 20, alguns versículos que eu quero partilhar com você. Mas antes eu quero agradecer a você por estar nos dando a honra de poder adentrar no seu lar, para poder fazer parte da sua família nesse momento, né? Fazer parte nas orações, nas petições, nos agradecimentos. Eu agradeço a você. E eu creio que você é muito especial e Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre a sua vida, sobre a sua família. O nosso objetivo é te abençoar. Se não for isso, outra coisa nós não queremos, né? Pega a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, versículo 20. Abra sua Bíblia e vamos partilhar a palavra. Amém? Pode pegar, dá tempo, abrir. Romanos capítulo 12, versículo 20, é uma carta que Paulo escreveu aos romanos, que diz assim, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O versículo termina assim, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, vença o mal com o bem. Tem um pensamento maravilhoso que diz assim, a graça transforma leões em cordeiros,
A graça transforma lobos em ovelhas. A graça transforma monstros em homens. E a graça transforma homens em anjos. É assim que acontece. Agora deixa eu te perguntar, o que é graça? O que é graça? Você nunca vai compreender graça, o que é graça, sem olhar para Jesus. Nunca, nunca, nunca. Jesus é a graça de Deus manifestada. Jesus é a graça de Deus personificada. Jesus é a expressão maior da graça de Deus, é Jesus. Graça é dar algo de valor a quem não merece. Isso. Graça é dar algo de valor a quem não merece. Nós não merecemos tantas bênçãos, tanta atenção maravilhosa de Deus. Mas Ele, mesmo sem merecer, Ele nos dá todo esse carinho e toda essa alegria. Graça é dar algo de valor a quem não merece. Quando isso prevalece na família, não há espaço para o ódio, não há espaço para a dor, não há espaço para a tristeza. Quando isso prevalece na família, não há lugar para ressentimento. Quando a graça prevalece na família, não há espaço para sentimento de vingança, jamais. Quando a graça prevalece na família, o perdão rege todo o relacionamento e a casa fica mais feliz. Então, graça é dar algo de valor a quem não merece. Talvez você, dando algo de valor a uma pessoa da sua família que você acha que não merece, porque tem alguém fazendo isso também por você. Graça é vencer o mal com atos de bondade. Lembra disso? Graça é vencer o mal com atos de bondade. Tudo que Deus nos dá, Ele dá graciosamente e não é porque nós merecemos. Graça é tratar o outro como ele não merece ser tratado. Graça é tratar o outro como ele não merece ser tratado. Pedro talvez tenha sido um dos discípulos mais privilegiados do colégio apostólico. Ninguém teve o privilégio que Pedro teve. Por exemplo, ele foi o único que andou sobre as águas. Ele pediu para andar sobre as águas. Ele disse: Senhor, se és tu, dê uma ordem para que eu vá ao teu encontro. Jesus disse: vem, e Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Pedro foi o único que teve Jesus morando na sua casa. Olha só que privilégio, né? Imagina você ter Jesus morando na sua casa. Eu creio que ele já está aí, em nome de Jesus. Pedro foi o único. Por um tempo, em Cafarnaum, Jesus morou na casa de Pedro. Pedro foi um dos que foi convidado por Jesus para ir ao Monte da Transfiguração. E ele viu Jesus glorificado. Olha só que privilégio. Pedro viu também Elias e ele viu Moisés. Pedro teve o privilégio de ver um milagre lá no mar da Galileia como pescador. A pesca maravilhosa, ele tentou pescar a noite inteira, não apanhou nada. Aí então, Pedro, empresta o barco para Jesus. Jesus devolve o barco para Pedro e diz: lança a rede novamente. E quando ele lança a rede, aquele que não tinha pescado nada faz a maior pesca de toda a sua vida de forma milagrosa. Pedro viu Jesus multiplicando os pães e peixe. Pedro se alimentou desses pães, desses peixes. Depois de ter recebido tudo isso no momento em que Jesus mais precisou dele, Pedro foi confrontado por uma mulher enquanto Jesus estava preso e já indo em direção ao Calvário. Pedro foi confrontado. Ele simplesmente responde para aquela mulher que o interrogou dizendo: você também era um dos que seguiam Jesus? Pedro responde: não conheço, não sei quem é, não me comprometa. O texto no original diz que Pedro praguejou, Pedro falou palavrão. Nós sabemos como Pedro era. Agora, o que Pedro merecia por agir assim com aquele que tanto amou a ele? O que Pedro merecia por agir assim com Jesus? Pedro então ouve o galo cantar 3 vezes e cumpre-se a palavra que Jesus lhe disse, lá no livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 31.
Jesus disse assim: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. No versículo 33, diz assim, Pedro responde: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. No versículo 34, Jesus responde: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você, Pedro, me negará. Pedro se lembra das palavras de Jesus e Pedro então chora amargamente. Ele sai dali e volta para a sua profissão, decepcionado com ele mesmo. Volta a pescar e alguns vão com ele. Porém, quando Jesus ressuscita, acontece algo extraordinário. Você vai ver lá no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 7. Onde está escrito: agora ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Isso foi na ressurreição, quando Jesus ressuscitou. As mulheres foram lá para falar com eles, que era para eles irem para encontrar com Jesus, inclusive Pedro. Eu imagino que as mulheres chegaram onde estavam os discípulos e disseram: Jesus ressuscitou e ele mandou vir aqui para falar para vocês irem todos, para vocês irem lá para Galiléia, na beira do mar. Ele está esperando vocês, elas disseram. Todos se levantaram e disseram: vamos para o mar da Galiléia. Pedro continua sentado. Uma delas então olha para ele e diz: Pedro, inclusive o único nome que Jesus citou, o único nome que foi citado foi o seu, Pedro. Os seus discípulos e Pedro. Porque para Pedro o seu erro era tão grave que ele pensava não ter mais lugar para ele entre os discípulos. Ele ficou muito arrependido. Foi por isso que Jesus, quando disse para aquelas mulheres que todos os discípulos deveriam esperá-lo no mar da Galiléia, o único nome que Jesus citou foi o de Pedro. O único nome que foi citado foi o de Pedro. Diga a Pedro e aos meus discípulos. O único nome que foi citado. As mulheres disseram: foi o seu Pedro, então você não pode faltar. E quando Jesus chegou lá para o encontro, como é que Jesus trata Pedro? Pedro é tratado como eu ou você achamos que ele deveria ser tratado? Não, claro que não. Jesus prepara um lanche para ele, Jesus coloca peixe para assar, Jesus prepara um lanche, e quando os discípulos que estavam pescando voltam, Jesus não conversa com Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus não expõe ninguém à vergonha. Nunca, jamais vai expor você, ou eu, ou ninguém à vergonha. João, no capítulo 21, versículo 15, Jesus apenas pergunta para Pedro, 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é vencer o mal com atos de bondade. Graça é tratar o filho que errou como não merece ser tratado. Graça é abraçar o filho, falar: filho, você errou, vem cá, vou te dar um puxãozinho de orelha, mas vamos conversar. Só não errar mais. Graça é tratar o marido que errou como não merece ser tratado. Graça é tratar a esposa que errou como ela não merece ser tratada. Graça é tratar o pai que errou, a mãe que errou, como eles não merecem ser tratados. Graça é vencer o mal com atos de bondade. Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Você está me entendendo? Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Por isso que Pedro merecia. Será que Pedro merecia? O que ele merecia? Porém, como Jesus trata Pedro? Jesus simplesmente pergunta para ele: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E no final, quando ele realmente ouve o coração de Pedro arrependido, Jesus restitui tudo que ele achou que tinha perdido. Jesus restitui a Pedro tudo que ele achou que tinha perdido, quando Jesus viu no coração dele arrependimento. E Jesus diz para ele: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Quando há arrependimento, quando há graça, Deus restitui o que você está precisando que seja restituído. Sua saúde, né? Talvez a maioria não.
mas talvez você precisa que a sua saúde seja restituída. Creia e verás a glória de Deus. A graça não exclui. A graça não manda embora sem lutar pela restauração. Porque graça é vencer o mal com atos de bondade. Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Como você tem tratado o outro? Como é que você está tratando quem errou? Como é que você está tratando quem te machucou? Aquela resposta amarga, aquele mau humor. Ei, homem, entenda a fase da mulher. Ei, mulher, também entenda a fase do homem. Ei, pais, entendam as fases que os filhos passam. A idade pequena até a idade adulta tem muitos momentos e tem muitas fases. Como você está tratando o outro? Graça é tratar as pessoas melhor do que esperamos ser tratados. Graça é não desistir daqueles que desistiram de você. Graça é não desistir do filho, da filha, do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos irmãos. Graça é não desistir jamais. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Você está tendo atos de bondade? Quando Judas chegou no Getsêmani para dar o beijo em Jesus, como uma senha, como um sinal para os soldados romanos, como é que aquele que ia ser preso, como é que Jesus trata Judas? Jesus não diz, seu traidor, não. Mateus capítulo 26, versículo 50, está escrito assim que Jesus diz, amigo, para que viestes? Amigo, para que viestes? Em outras palavras, Jesus está dizendo, Judas, você desistiu de mim, mas eu não desisti de você, Judas. Você me vendeu, mas eu não abro mão de você, amigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Judas, se você se arrepender, há restauração para a sua vida. Se você se arrepender, há perdão para você. Graça é ser grato, apesar da ingratidão das pessoas. Graça é amar quem não gosta de você. Graça é amar os inimigos. Graça é amar quem não vai com a sua cara dentro da sua casa. Pode acontecer dentro da sua família, junto com a sua família. Graça é servir a mesa para quem nunca serviria a mesa para você. Graça é lavar os pés dos Judas. Porque quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, no livro de João, capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus sabia que Judas era o traidor. Jesus lavou os pés de Pedro, lavou os pés de João, lavou os pés de Tiago, lavou os pés de André. Aí então chega os pés de Judas, ele não pula dizendo, eu sei quem você é, não vou lavar seus pés. Não, a Bíblia diz que ele lavou os pés do traidor. Graça é lavar os pés de quem nunca lavaria os seus pés. Meu Deus. Graça é amar os inimigos. Graça é colocar em prática o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Orai pelos que te perseguem. Graça é vencer o mal com atos de bondade. Agora, quando eu falo todas essas coisas, eu quero que você entenda, isso tudo é para dentro da sua casa. Paulo, e fora? Fora também, mas já reparou que se trata bem, muito melhor as pessoas da rua? Na maioria das vezes. Então, quando eu falo, eu quero que você traga isso para dentro da sua casa. Graça é vencer o mal com atos de bondade. Que mal é esse, Paulo? É tratar bem as pessoas da sua família. Graça é orar abençoando. Quem planta isso não pode colher outra coisa a não ser bênção. Bênção, bênção, bênção e bênção. Graça é abençoar os que nos amaldiçoam. Graça, essa capacidade dada por Deus de abençoar quem te amaldiçoa. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus o abençoe porque sou filho de Deus para abençoar. Você é filho de Deus para abençoar.
Você anda debaixo da bênção, é para abençoar. Você é filho da bênção para abençoar. Você anda na bênção para ser uma bênção. Graça é vencer o mal com atos de bondade. Então eu quero dizer, quando alguém te fizer alguma coisa que te entristecer, joga brasas acesas na consciência de quem fez isso, tratando ele bem. Já reparou que o que mais dói na pessoa quando ela faz alguma coisa, mas mesmo assim o outro responde de uma forma educada? Já reparou? Haja dessa forma. Ninguém aguenta receber por muito tempo atos de bondade e continuar não gostando de você. Chega uma hora que a graça triunfa. Paulo, minha hora está demorando, mas vai chegar. Em nome de Jesus eu creio. Vença o mal com atos de bondade. Deus vai transformar sua família em nome de Jesus. Você vai ver milagres acontecendo na sua casa, com você, na sua família. O Espírito Santo de Deus vai se mover e a glória de Deus vai se manifestar, porque a graça vai prevalecer. Deus quer que a sua casa seja o melhor lugar do mundo para você estar e que você sinta isso, que na sua casa nunca falte a graça de Deus, que na sua casa nunca falte muita graça de Deus, que a graça de Deus se manifeste de forma abundante na sua casa, com a sua família. Eu declaro em nome de Jesus, neste momento, que está caindo por terra toda fortaleza de ódio, eu declaro que está caindo toda força de mágoa, eu declaro que está caindo todo o desejo de vingança, porque a graça de Deus está prevalecendo. A graça de Deus está sobre a vida do marido, a graça de Deus está sobre a vida da esposa, a graça de Deus está sobre a vida dos filhos, a graça de Deus está sobre a vida de vocês, casais. A graça de Deus está com você onde quer que você esteja. A graça de Deus está com você. Que na casa de todos reine a graça. Que na família de todos reine a graça. Eu peço a Deus que ajude a todos a vencer o mal com ato de bondade. Eu peço a Deus que ajude a cada um, a cada família, a repetir a cada dia atos de bondade. Tratar as pessoas como elas não merecem ser tratadas. Faz de você um canal da graça de Deus, um agente de transformação, que na sua casa a glória de Deus se manifeste por causa das suas atitudes, movidas pela graça de Deus. Entenda, no início pode ser difícil, mas depois você vai se acostumar. Eu já falei muito aqui sobre minha casa, que não falamos palavrão. No início nós fomos nos lapidando, e virou regra. Então faça assim. Paulo, na minha casa até hoje foi meio complicado. A graça de Deus veio para descomplicar, para te abençoar. A graça de Deus transforma, a graça de Deus cura. E eu quero que você se lembre que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família, nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma vida. Entenda, graça é o poder de Deus alcançando a sua vida para fazer por você o que você e ninguém mais poderia fazer. O que você precisa que você e ninguém mais poderia fazer? Está precisando de cura? Talvez a maioria das famílias que participam conosco nessa noite estão muito bem, estão muito felizes. Mas talvez tenha uma família que está com problema de enfermidade. E eu gostaria de fazer uma oração específica nesta noite, algo diferente das outras noites. Mas eu gostaria de orar de forma específica para você, viu, que está com um problema de saúde. Porque eu creio na graça de Deus transformadora sobre a sua vida. Então eu quero convidar você neste momento, vamos fazer 2 orações. Eu quero convidar você
a orar comigo agora por esta pessoa que está participando conosco, mas que tem alguma enfermidade. Não pertence a você essa enfermidade. Por isso nós vamos orar ao Senhor. Amém? Você que está aí, que está bem, que está feliz, que está bem fisicamente, espiritualmente, então junte-se a mim, porque a Bíblia diz que a oração dos justos atravessa as nuvens e toca o coração de Deus. Você, criancinha, junte-se a mim. Você, homem, você, mulher, a Bíblia diz que tudo que dois ligar na terra será ligado no céu. Então vamos orar juntos? Deus, em nome de Jesus. Pai, nessa noite na qual nós estamos meditando referente à graça do Senhor, graça é um dom imerecido. Não merecemos, meu Deus, mas eu peço ao Senhor pela sua misericórdia. Pai, essa pessoa que sofre por motivo de enfermidade, meu Deus, o Senhor criou, o Senhor fez, o Senhor formou, é uma obra de arte das mãos do Senhor. Pai, eu peço, toma conta dessa obra de arte. Meu Deus, adentra com a tua mão, salvadora, curadora. Vá na área, Pai, que está com enfermidade e retira agora, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo esse espírito de enfermidade. Meu Deus, para que as pessoas vejam que o Senhor é Deus, aquele que faz, que forma e que estabelece. É o Deus que transformava, é o Deus que ressuscitava pessoas, é o Deus que curava, mas que ainda hoje cura e sempre vai curar. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que cada um de nós, a cada dia, possamos enxergar cada vez mais o poderio do Senhor sobre nós e sobre esta terra. Eu peço ao Senhor, Pai, cura esta pessoa que sofre, meu Deus. Liberta da enfermidade, Pai. Eu peço em nome de Jesus, de forma específica, hoje, enfermidade física. Meu Deus, essa enfermidade, essa pessoa não foi feita com ela, porque ela é obra de arte, o Senhor só faz coisas perfeitas, o Senhor não faz nada com defeito. Então eu peço ao Senhor, meu Deus, toma conta desta obra de arte, cura, restaura, transforma, dá vida. Meu Deus, mas faça um milagre nesta vida, não sei qual parte do corpo, Pai, mas o Senhor sabe. Então da sola dos pés até o cabelo da cabeça, eu peço agora em nome de Jesus, vá com a tua mão curadora e faça um milagre, meu Deus, porque da mesma forma que Pedro chorou amargamente, eu creio que essa pessoa agora possa estar também chorando amargamente. Meu Deus, não merece tanto sofrimento, mas eu peço ao Senhor, liberta como o Senhor já libertou tantos. Dê-nos a graça, Pai, de podermos presenciar este milagre, porque eu creio, em nome de Jesus. E você que está aí, você diz amém. Receba esta cura, receba esta oração, tenha fé, porque o poderio de Deus cada dia é maior sobre as nossas vidas. Amém? E lembra, você nasceu para vencer, para isso, somente para isso. Amém? Agradeço a você por mais este momento na sua presença. Estamos chegando ao final e eu quero lembrar a você que amanhã, sexta-feira, lá na sede do ProSocial Taboca, os membros do projeto vão estar se reunindo lá para poder receber você lá. Está vendendo algumas coisas lá, né, em prol do projeto. No sábado, de 8h30 até a tarde, também todos vão estar lá. Estamos no mês de doação à campanha de fraldas geriátricas. Você ainda não fez a sua doação ainda, né? Manda no projeto lá a sua pergunta, manda no projeto lá a forma, perguntando a forma que você pode usar para fazer as doações. Aí eu quero pessoalmente, leva na sede do projeto, tem o endereço no Instagram, partilha essa mensagem, né, através do Instagram, do Facebook, do YouTube. Se inscreva no canal do projeto ProSocial Taboca, se inscreva no meu canal também, tem um canal Paulo Helmer, mas se inscreva e participe conosco.
O objetivo é te abençoar. E partilha, faça parte desse grande exército que nasceu no coração de Deus, para transformarmos aonde nós estivermos, com a graça de Deus. Amém? Porque nós podemos vencer o mal com atos de bondade. Você pode. Não olha a maldade que as pessoas fazem, mas olha a bondade que você pode fazer tratando elas bem. Amém? Quero orar por você para a gente poder concluir. Deus, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas que estão participando nesta noite. Abençoa esta pessoa que na madrugada, na tarde ou na manhã está participando deste vídeo, ouvindo esta palavra. Pai, abençoe estes lares. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca a cada dia coragem para que as pessoas possam agir com bondade, vencer o mal com atos de bondade. Coloca coragem, força, meu Deus, para que as pessoas possam retribuir o mal com o bem, a cada dia como o Senhor fez, como vimos na palavra. Meu Deus, abençoe esses lares, coloca paz nesses lares, coloca graça nesses lares, coloca alegria, meu Deus, coloca harmonia em cada família, meu Pai, que está participando e aquelas que vão participar, as que não estão participando. Abençoa nossas famílias, meu Deus, eu vos peço. Faça com que a tua paz reine nesses lares e que a tua presença seja eterna em cada lar, meu Deus, eu vos peço, abençoando cada família, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão sobre a sua cabeça, eu quero te abençoar em nome de Jesus, porque essa não é a sua mão, essa é a mão do Senhor, né? Toda vez que você sentir que alguém fez algum mal a você, esta mão que você está colocando à sua cabeça, que é a mão do Senhor, ela vai te lembrar que você deve retribuir o mal com atos de bondade. E a cada dia, essa retribuição de mal com atos de bondade vai quebrando o coração do outro, porque Deus disse que transformaria o coração de pedras em coração de carne. Então essa é a mão do Senhor que vai te dar sabedoria, graça e discernimento para poder administrar a sua vida e a vida da sua família. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre com todos vocês, porque vocês não são qualquer um. Vocês são príncipes, são princesas do Senhor, são filhos e filhas de Deus. Igualmente eu peço ao Senhor que abençoa toda a nação de Israel, abençoa o Brasil, abençoa as nossas famílias, em nome de Jesus. Sinta-se abençoado, abençoada, tenha uma noite tranquila e de paz, porque Salmos diz, deito e logo durmo, porque o Senhor vela por mim. Você vai dormir bem, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Espero você quinta-feira que vem, às 20 horas, para ouvirmos uma palavra e meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Sinta-se abraçado pelo projeto Pró-Social Taboca e abençoado por Deus e abençoada por Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço.